Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, nesse momento do Celebrai, eu quero deixar aqui uma mensagem para os irmãos que está escrito em Hebreus, capítulo 1 e versículo 1. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vemos aqui, irmãos, que o escritor dos Hebreus, o escritor aos Hebreus, a versão Cassiodoro de Reina, diz que quem escreveu aos Hebreus foi o apóstolo Paulo. Mas, segundo informações mais atualizadas, algumas versões, alguns pregadores, alguns teólogos dizem que não sabe exatamente quem escreveu aos Hebreus, essa epístola aos Hebreus. Mas, como eu tenho uma Bíblia que foi escrita em 1492, eu prefiro ficar com a informação que está na Bíblia. Mas também não importa. Se a gente souber quem escreveu aos Hebreus ou não souber com precisão, isso não nos leva para o inferno nem para o céu. É só uma questão mais de curiosidade e conhecimento, na verdade. Mas seja quem for que escreveu com uma sabedoria tão grande, tão incrível, que tem coisas aqui nesta epístola aos Hebreus que a ciência ainda nem chegou perto de descobrir. Coisa impressionante. E aqui ele fala de 4 situações. Mas a base principal está aqui desse versículo é que Deus fala. Deus fala. Deus fala. E antigamente aos pais falou pelos profetas. Falou pelos profetas, ou através dos profetas, depende da versão que você tem. Diz que falou aos profetas. Então, já vi gente dizer que essa epístola aos Hebreus foi escrita pelo próprio Espírito Santo. Mas esse versículo aqui revela que foi um homem que escreveu, foi uma pessoa, e não o Espírito Santo. Porque aqui diz, a nós, falou-nos. Ele repete o nós aqui. Ele repete esse nós. Falou-nos nos últimos dias pelo Filho. Primeiro que o Senhor fala. E desde o passado o Senhor vem falando. Desde que o Senhor colocou Adão no jardim do Éden, Deus fala com o ser humano. Deus fala com o seu povo. Deus fala com os seus filhos. Deus fala com nós que somos carnais. Agora, tem 3 coisas que me chamam a atenção aqui, nesse versículo. Primeiro, Deus se preocupar em falar conosco. Deus se preocupar em falar conosco. Davi disse, quem é o homem para que dele te lembre e o filho do homem para que o visites? Quem é? Você já parou para pensar nesse versículo que Jesus, nessa colocação de Davi? Você já tirou tempo para meditar sobre isso? O que Davi está querendo dizer com isso?
Você já analisou profundamente qual é a intenção de Davi com esse versículo? Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que visites? Em algumas versões tem um pouco a colocação um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Davi fala isso, meus irmãos. Davi fala isso colocando-se, não fazendo referência nossa, não fazendo referência do homem. Nesse versículo, ele não chama a nossa atenção. Ele não chama a nossa atenção em relação a nós ser ou deixar de ser. Não, não é esse o enfoque desse versículo, dessa colocação de Davi. O enfoque desse versículo, dessa colocação de Davi, é Deus. O enfoque é para Deus e não para nós. Não para nós. Porque Davi diz em outro lugar que nós somos menos do que nada. Então ele está dizendo quem é o homem em relação ao Deus nosso, ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao Criador. O enfoque é para Deus e não para nós. Ele diz quem é o homem em relação a Deus, ao poder de Deus, à grandiosidade de Deus, à pureza de Deus, à santidade de Deus. É nesse sentido que é esse versículo de Davi. Porque todas as escritas de Davi foi sempre glorificando a Deus, enaltecendo a Deus. Sempre foi o enfoque de Davi a majestade de Deus. Todo salmo, se você ver, o enfoque de Davi é engrandecer a Deus. E neste versículo que Davi fala, coloca essa colocação, não é diferente. Ele fala quem é o homem em relação ao poder de Deus, a majestade, a grandiosidade, a maravilha que Deus é, a soberania de Deus, a pureza de Deus. É nesse sentido que Davi diz quem é o homem e quem é o filho do homem. Porque o homem nada mais é do que fruto do pecado, nós somos pecadores. Todas as nossas obras, conforme a Bíblia diz, são nada mais do que trapo de imundícia, está escrito pelo profeta Isaías. E trapo de imundícia naquela época era considerado aquela roupa que os panos que usava para limpar aquela carne podre, aquela célula podre da pele das pessoas que tinham lepra ou que tinham algum tipo de enfermidade. Então tirava aquelas células, aquele excesso de células mortas, misturada com água, com fluidos e sangue, então jogava fora. Aquilo era considerado trapo de imundícia. Para você ver a posição que nós somos colocados em relação a Deus, em relação à pureza de Deus, a grandiosidade e a majestade do nosso Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor. Se Deus levasse as coisas ao pé da risca, meus irmãos, milhares de pessoas eram fulminadas todos os dias. Todos os dias. Por isso que a Bíblia diz, temei a Deus. Por que que Deus não faz isso? Por que que Deus não faz isso para com as pessoas, para com o ser humano? Tem gente que comete tanta barbaridade, tanta coisa. E Deus não faz. Porque quando Deus vai fazer, Jesus, ele olha para Jesus. Jesus entra no meio.
E Jesus mostra a nossa defesa para Jesus, para o Senhor, porque Ele é o nosso advogado nesse momento. Ele é o nosso advogado. Então, quando Deus vai executar a sua justiça, Jesus entra na frente e mostra o sacrifício da cruz do Calvário, que Ele passou para nos salvar da nossa debilidade, das nossas fraquezas. E aqui justifica o que Davi diz: quem é o homem para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites. E também justifica o que Isaías diz, que as nossas obras não passam como trapo de imundícia, e Paulo repete isso. E agora aqui, Hebreus fala. Hebreus fala. E havendo Deus antigamente falado, de muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais. Deus fala, meus irmãos. Deus fala. Deus fala pelos profetas. E Deus fala. Também falava no passado, não só pelos profetas, mas pela natureza. E Deus falava por suas próprias ações, por meio do Espírito. Deus não colocou o rei lá pastar no campo e depois o próprio Deus tirou? Deus falava de muitas maneiras. Aqui, de muitas maneiras. Aos pais. E falava pelos profetas. Aos pais, que ele diz, é toda a geração antiga. Reis, sacerdotes, sumos sacerdotes, aos pais. Mas a nós, nos últimos tempos, falou pelo Filho. Agora veja o amor de Deus, meus irmãos. Veja o amor de Deus. Pense na glória de Jesus, no poder de Jesus, na virtude de Jesus, na grandiosidade de Jesus, na bondade, na benignidade de Jesus. Quando João Batista mandou os discípulos perguntar a Jesus se era Jesus o que estava vindo, estava ali, ou era outro, se era aquele que eles estavam esperando, ou era outro. Jesus mandou cartão de visita para João Batista por meio de uma mensagem através dos seus discípulos, conforme está escrito em Mateus 11:5. E o cartão de visita foi esse. Fala para João que, por meio de quem está aqui, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, os coxos são libertos e os mortos ressuscitam. Olha a referência de Jesus, olha o currículo de Jesus. Você conhece alguém que tem esse currículo? Você é capaz de mandar colocar isso no seu cartão de visita, no seu currículo? Você é capaz? Você se sente bem em colocar essas informações no seu cartão de visita? Em outras partes da Bíblia diz que quando Jesus, a multidão sabia que Jesus estava ali, o pessoal corriam para lá e juntavam todos os doentes da cidade. Naquela época devia ser um desemprego total para os médicos onde Jesus passava. Porque ele limpava as enfermidades. Limpava. Onde Jesus menos operou milagre foi no meio dos seus familiares. Acredita? É, meus irmãos. É ali mesmo. Por isso que o Senhor diz que os nossos inimigos estão no meio da nossa família. Ou são os da nossa própria família, em algumas versões bíblicas diz. E aqui o escritor está dizendo que a nós, o Senhor fala através do Filho quem? Jesus Cristo.
Já pensou que privilégio, meus irmãos? O prefeito fala direto com você? O governador fala direto com você? O presidente do seu país fala direto com você? O presidente da empresa que você trabalha, da corporação, fala direto com você? Pois é, não fala. Mas o Senhor se dá o trabalho de falar conosco diretamente, diretamente, através de Jesus Cristo, o seu Filho querido, o seu Filho bendito. Ele fala conosco diretamente. Que privilégio! Que privilégio, minha irmã! Que privilégio! Você não tinha nome, você não tinha respeito, você não tinha admiração, você não era nada. Você era um fracote, uma fracota, ninguém dava nada por você. Você não tinha valor. Você era um prostituto, um ladrão, um traficante, um bandido, um mentiroso, um idólatra, um alcoólatra, um fumante. Vivia na prostituição, no engano, no roubo, na falcatrua. Não tinha o que comer, não tinha o que vestir, não tinha onde morar. Era cego, nu, surdo, mudo, aleijado, paralítico, canceroso como eu mesmo, imprestável. Não tinha valor nenhum, um zero à esquerda. E o Senhor, santo, puro, tremendo, fiel, grandioso, criador de todas as coisas, regente do universo, que domina tudo, está em todo lugar, em todos os momentos, que tem o poder da morte e do inferno nas suas mãos, que o diabo se submete às suas ordens, que faz o sol parar, faz chuva descer, faz o vento soprar, refrigera nossa alma, multiplica pão e peixe, transforma a água em vinho, muda as situações, faz a terra tremer, esfria o fogo e congela a água. Pois é, esse Jesus fala comigo e fala com você. Fala conosco. E de várias maneiras. Através do louvor, através da palavra, através de profecia, através de visão, de sonho, através da natureza. É isso mesmo. Ele fala conosco na sua grandiosidade. Engraçado que ele não vê a nossa pequenez. Não vê. Ele não vê a nossa pequenez para falar conosco. Então, por que o Senhor fala conosco se ele não vê, não olha para a nossa pequenez? Ele sendo tão grandioso, fala conosco. Ele fala conosco sabendo da nossa pequenez, não por nós, mas por amor ao Pai. Para a glória do nome do Pai. Porque nós somos filhos do Pai. Conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Então ele fala conosco por amor ao Pai. Ele fala conosco por amor ao sacrifício dele na cruz do Calvário, em reverência ao Pai. Ao Pai. Tanto é que nós estávamos perdidos e ele nos comprou na cruz do Calvário, a ponto de que ele disse: está consumado. Tu viu que coisa tremenda? Então ele fala conosco por amor ao Pai. E fala conosco por sua infinita misericórdia, por meio do Espírito Santo, que é o consolador que ele mandou para nos consolar. Você vê que tudo é em louvor e glória e honra ao Pai, meus irmãos. E o Pai fala conosco por meio do Filho,
por amor à morte do Filho na cruz do Calvário, o sacrifício do Filho na cruz do Calvário. Mas não porque nós somos merecedores, porque Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Mas Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Porque nós merecemos nada mais, nada menos do que a morte. É isso mesmo. Nós não somos merecedores mais do que a morte, mas Deus não nos dá a morte. Mas nós não somos merecedores dessa graça imerecível que Ele nos dá. Então, o que nós merecemos, o Senhor não nos dá, que é a morte, que é o castigo. Mas o que nós não merecemos, Ele nos dá, que é a paz, é a tranquilidade, é o amor, é a alegria, é o bom viver. Que coisa gloriosa e maravilhosa e profunda é a palavra do Senhor, meus irmãos. E quanto mais você lê, mais você entende, mais discernimento Deus te dá, mais profundidade, mais grandiosidade de Deus você vê em todas as coisas. Porque Ele é tremendo nos seus feitos. Ele é poderoso, Ele é magnífico, Ele é grandioso. Então Deus fala conosco por meio do Filho, por amor ao sacrifício do Filho na cruz do Calvário. E o Filho fala conosco por amor ao Pai. Por amor ao Pai. Não por consideração a nós. Porque nós somos ingratos, meus irmãos. Nós somos ingratos. O ser humano, a especialidade dele é ingratidão. É ingratidão. Todos os dias nós praticamos a ingratidão. Todos os dias. Em algum determinado ponto. Nós praticamos a ingratidão. O egoísmo, a prepotência. Porque essa é a nossa especialidade. Mas mesmo nós sendo imprestáveis, o Senhor fala conosco. Porque o amor de Deus não tem como medir. Seu poder não tem como dimensionar. E a sua misericórdia não tem como calcular. E é esse Deus que fala comigo, que fala com você, que fala com nossos filhos e que está falando contigo aí agora. Medite nessa palavra, receba e deixa Deus trabalhar na sua vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.